Declarações do Secretário de Estado da Cultura ao final da tarde. Na edição da noite estão agora a antiga Ministra Socialista da Cultura, Gabriela Canavilhas, e a deputada do PSD, Nilza de Sena. Boa noite a ambas. A pergunta que todos os portugueses fazem é: Portugal deve ou não ficar com estes 85 quadros de Miró? Muito boa noite. Cumprimento a senhora deputada Gabriela Canavilhas. É um gosto estar aqui a conversar consigo. Igualmente. E começava por dizer justamente que, neste momento, o que nós temos de colocar em cima da mesa são os pressupostos que estão definidos sobre as condições do país. Nós não temos hoje condições, e gostaríamos muito que pudéssemos ter, e gostaríamos todos muito, do ponto de vista político e até cada um de nós individualmente, de poder ter estas obras connosco, que são um espólio naturalmente fabuloso. Não temos meios financeiros para os manter e não temos, porque, efetivamente, há aqui uma responsabilidade que é sacada e que deve ser sacada ao anterior governo, nomeadamente quando promoveu a nacionalização do BPN. Isto são ativos do BPN e são uma forma que nós temos de reaver alguns dos recursos financeiros que oneraram muito os contribuintes portugueses com uma nacionalização que saiu, de facto, muito pesada. Mas a venda destes quadros não cobre o buraco não cobre financeiro do BPN. Mas são milhões, repare, são milhões de euros que nós podemos ressarcir, com o qual nós podemos ressarcir o nosso país e sobretudo, por via destas questões. Eu tenho aqui, não posso deixar de dizer, de facto, quando ouvimos a senhora deputada Gabriela Canavilhas, quer em sede de comissão, quer em sede de plenário na Assembleia da República, parece que nos esquecemos de que a senhora deputada foi Ministra da Cultura, como muito bem disse, e eu até tinha esta dúvida que aproveitava para colocar, porque é que a senhora deputada, à época Ministra da Cultura, também não promoveu esta inventariação destas obras. Porque, na realidade, quando se fala aqui, e a peça também mostrou, que de facto poderia ter sido feita uma inventariação que permitisse hoje estarmos a falar de uma discussão de outra natureza, a verdade é que não foi feita neste curto espaço de tempo em que este Governo está a trabalhar nestas matérias, mas também não foi feito para trás. E essa é uma questão central também, que nos permite perceber o que está em causa nesta matéria. Então interrompo-a porque, já que lançou essa interpelação a Gabriela Canavilhas... Ora bem, muito obrigada por me dar a palavra. Realmente, quando enfim, os deputados do Governo ou membros do Governo estão um pouco encurralados numa situação difícil, a primeira reação é tirar as culpas para trás. E, de facto, vamos lá ver. Quando se diz que 2008, 2009... Não se esqueçam que o banco foi nacionalizado em novembro de 2008. Ora bem, isto quer dizer que, tecnicamente, a passagem dos ativos do banco para a posse do Estado não é imediata com a nacionalização. É um processo longo, moroso, como a senhora deputada sabe muitíssimo bem. E, portanto, se sabe que este é um processo longo e moroso, também sabe que nós acompanhamos as duas comissões de inquérito do BPN no Parlamento e percebemos, ao longo destes 3 anos, todas as fases que foram complexas para a passagem para a titularidade das empresas públicas que hoje têm estas obras. Portanto, enquanto as obras, para já não sabiam sequer quem é que era dona delas, porque o facto de ser do BPN eram 104 offshores. Mas deixa-me perguntar, 104 offshores. Até se conseguir... Quando é que então a Ministra Gabriela Canavilhas teve conhecimento da existência destes 85 quadros? As duas sociedades anónimas foram criadas em 2010 para receber essas obras. Só que estas obras estavam espalhadas por uma enormidade intrincada de empresas paralelas, todas elas pertencentes ao universo BPN. Só para se identificar quais eram as offshores, levaram meses. Finalmente identificaram-se 4 offshores, que eram proprietárias de 68 obras e outras, enfim, outras origens para outras 17. Ou seja, isto é um processo que levou muito tempo, tanto levou muito tempo que este governo tomou posse em meados de junho de 2011 e só no final de 2012 é que finalmente todos estes ativos ficaram devidamente identificados e as suas titularidades devidamente esclarecidas. Mas a senhora, no tempo em que era Ministra da Cultura, tinha conhecimento da existência destes 85 quadros? Ou não? Não, nós tínhamos conhecimento nessa altura que havia uma coleção de arte. E, portanto, essa coleção de arte não estava fisicamente diante dos olhos de ninguém.
Essa coleção de arte estava guardada, fora do alcance e da vista. E até se identificar, do ponto de vista documental, qual era exatamente essa coleção e de que é que era composta e onde é que ela estava. Quer dizer, isto é um processo muito longo. Portanto, quando alguém vem dizer que nós estávamos desde 2008 a subiar para o lado e não quisemos saber da coleção, é manifestamente errado. Porque não vale a pena nós irmos por aí, porque é falso. Porque, na realidade, qualquer pessoa que entende, enfim, destas matérias relativamente à forma como estes processos se desenrolam, percebe o que eu quero dizer. No preciso momento em que a senhora Ministra das Finanças teve posse das peças, nesse preciso momento pô-las em leilão em Londres. Portanto, só agora, em 2012, dezembro, é que foi possível lançar um concurso para saber qual era a leiloeira que queria leiloar e iniciar os procedimentos. No dia em que ela quase pôde pôr as mãos nas peças, foi o dia que ela decidiu vendê-las. Portanto, antes de poder tomar posse efetiva das peças, não se podia nem inventariar, nem tomar qualquer iniciativa, nem as mostrar ao público. Portanto, esta resposta já a tenho dado várias vezes. E eu agradecia que realmente ficasse entendida, porque não há outra resposta a dar a isto. Não é verdade que nós, desde 2008, tivéssemos acesso à coleção. A coleção só está ao acesso de quem pode dispor dela desde há meia dúzia de meses. Vamos agora para as questões de conteúdo e levantou-as também a deputada Nilza de Sena, quando disse ainda há pouco que o país não está em condições financeiras para ficar com estes quadros. A riqueza de um país também se mede por decisões que pode tomar, enfim, em questões desta natureza, não só por cumprimentos do déficit. Permita-me voltar atrás só para Pode voltar, retornar. Mas já lhe respondo à sua... Não, espera, 2008 o tempo todo. Já lhe respondo a essa questão, mas permita-me dizer-lhe uma coisa, porque a senhora deputada Gabriela Canavilhas defendeu-se relativamente ao passado, mas não disse que a decisão da Parvalorem de vender este espólio, ou de alienar este espólio, já remonta também ao anterior governo. Portanto, não estamos aqui a falar de uma decisão... Remonta. E a senhora sabe que remonta. Não palavra de uma, outra palavra de outra. Poderemos estar aqui, mas a verdade é que já conhecia essa decisão e poderia, de facto, sob essa decisão, ter feito essa mesma inventariação. E, portanto, o processo, de facto, é moroso, mas poderia ter começado, de facto, mas também se nos vamos deter na inventariação, eu devo dizer-lhe, e sem começar aqui a ler muitos artigos, mas a legislação quanto à exportação e expedição de obras diz que a exportação e expedição temporária ou definitiva dos bens que integram o património cultural devem ser precedidas de comunicação à administração do património cultural competente com a antecedência de 30 dias, ainda que não inscritos no registro patrimonial de classificação ou inventariação. Portanto, estivessem ou não inventariadas, havia trâmites que não foram agora, recentemente, que não foram respeitados e a verdade é que os 85 quadros estão em Londres e foi por um triz que não foram vendidos. O Governo e o PSD estão muito tranquilos nesta matéria. Estão tranquilos pela circunstância de que agiram com transparência ao longo de todo o processo. E digo com base, de facto, na evidência de que nós tínhamos propostas concretas de aquisição por parte de particulares, aquisição direta das obras numa determinada altura, propostas que foram chegando e que só poderíamos garantir... De fora do país ou dentro? Não, de fora e dentro do país tínhamos propostas de particulares que queriam, por intermédio dos seus representantes, adquirir as obras. E nós, aquilo que fizemos, o Governo que fez, foi precisamente... para garantir esta transparência, lançar um processo concorrencial no qual considerou 4 leiloeiras de grande prestígio internacional, onde se insere também a Christie's, que foi a que foi escolhida, mas estavam outras 3, a Philips, a Sotheby's, a Bonhams, e a verdade é que a Christie's foi a leiloeira que a senhora considera garantiu mais condições para Portugal vender... enfim, um espólio desta natureza numa leiloeira de Londres? Eu considero que é como portuguesa? Eu considero que é prestigiante para Portugal cumprirmos as nossas metas, que estão todas definidas, cumprirmos aquilo que são compromissos que foram herdados, portanto, herança do governo anterior, e considero que é muito importante respeitar o contribuinte português. Nós tivemos 2 anos e meio
de grandes sacrifícios pedidos aos portugueses. E o Partido Socialista, quando coloca esta providência cautelar, está mais uma vez a onerar os portugueses com despesa, porque isto representa despesa. Ficar com as obras, de facto, representa despesa. E nós não devemos olhar para elas. Eu não estou a dizer que não gostava de as ter, eu gostava individualmente, que é isto que me pergunta, eu gostava imenso há pouco de as ter. Que seria inteligente, por exemplo, mas não temos construir um museu onde estas... Nem sequer é preciso construir um museu. Nós temos espaços, por exemplo, o Pavilhão de Portugal, do Cisa Vieira, que está neste momento em ruínas a chover lá dentro. É um monumento classificado. Seria um edifício muito indicado para receber, por exemplo, esta coleção. Na Expo, num sítio visitado por tantos turistas. Enfim, nós temos museus... que seria um chamariz para... Seria um chamariz. O Museu do Chiado podia realmente tutelar essa extensão do Museu do Chiado na Parque Respo. E nós temos Serralves, nós temos o Museu do Surrealismo em Famalicão. Não temos 36 milhões de euros. Não, desculpe, nós já temos os 36 milhões de euros, estão lá, são aqueles quadros. Não temos. Desculpe, são aqueles quadros. E, portanto, não é preciso comprar, já são nossos. Agora, na sequência não do que estava a dizer, de facto, eu gostava só de reforçar aquilo que tenho vindo a dizer bastantes vezes e peço desculpa se estou a ser repetitiva. Na verdade, a única coisa positiva desta embrulhada vergonhosa que foi o escândalo do PPN foi ter-nos caído no colo uma coleção de arte com esta dimensão e com esta importância. Ao menos que de tudo isto se salve esta coleção de arte que irá dignificar Portugal, que irá trazer respeitabilidade internacional, que irá trazer, obviamente, turistas e irá trazer, obviamente, economia de valor ligada à cultura. Porque esta coleção de arte tem que ser um investimento para se obter receita. E nós, com esta coleção de arte, vamos obter receita, Sra. Deputada. Nós, em meia dúzia de anos, obtemos retorno desses tais 30 milhões. E digo mais, em 100 anos nós obtemos um retorno incomensurável do ponto de vista patrimonial, para além, evidentemente, do benefício que é do ponto de vista do conhecimento, nós podermos integrar estas obras no nosso património. E devo-lhe dizer que Detroit, que é uma cidade que todos sabemos que entrou em bancarrota há pouco tempo, é uma cidade onde a comparação entre Portugal e Detroit não existe. Quer dizer, Detroit está completamente falida, com problemas seríssimos na sobrevivência do dia-a-dia. E o gestor da dívida pública de Detroit resolveu, por uma proposta de vender obras de arte dos museus. E houve, para além do clamor público, houve um procurador que simplesmente proibiu. E a seguir, o Senado começou de imediato a produzir legislação para evitar que isso acontecesse. Ou seja, em lado nenhum se viu um país começar a vender obras de arte numa situação destas. Eu lembro-me quando a Troika e a Grécia estavam no cume dos desentendimentos, que houve alguém da Troika que dizia para a Grécia: porque não vender uma ilha? Vendam umas ilhas. Portanto, já chegamos ao ponto em que se recomenda à Grécia: vendam umas ilhas. Qualquer dia diz-se em Portugal: vende-se a Torre de Belém, vende-se a Ilha do Corvo. Não, desculpa, o terceiro discurso vai exatamente nesse sentido, nós temos uma dívida grande, herdada do anterior governo, porque é algo que os senhores não conseguem deixar de dizer, não conseguem ter a seriedade de se perceber que a situação financeira que vivemos é uma situação que tem uma conjuntura lata que vai muito para além do anterior governo, e nós herdamos, de facto, uma situação de desequilíbrio financeiro devido a inúmeras problemáticas internacionais no sistema financeiro. E não é vendendo estes quadros de Miró que vamos resolver o problema da dívida pública. Agora, estes quadros de Miró trazem para a identidade portuguesa e para a competitividade portuguesa no quadro cultural e até no quadro intelectual e económico mais-valias muito superiores àquelas que poderiam resultar de uma eventual venda. Mas, para além disso, há a questão procedimental e todas as irregularidades que pelo caminho se foram cometendo. Vai-me permitir responder para lhe dizer o seguinte: este governo apoia naturalmente a alienação destas obras por força daquilo que disse anteriormente e que tem a ver precisamente com a capacidade financeira que nós precisamos e, de facto, o custo que teria o mantermos estas obras. Há aqui uma dimensão que me parece importante repor, que é esta. As obras não são propriedade do Estado, são propriedades de duas sociedades anónimas que estão, de facto, na órbita... A quem pertencem as sociedades na órbita. Quem é o acionista? Da órbita. 100% de Estado. Tem que me deixar responder. Não pode dizer que não são do Estado. Sabe tão bem quanto eu que estas obras são da Parup e da Parvalorem. E sabe também que são duas sociedades independentes do ponto de vista do património. Então, o que é que não vê do Teatro Nacional de São Carlos? É uma empresa pública, também não é do Estado, é uma empresa pública. O Governo tem um conjunto de outros instrumentos para desenvolver políticas culturais. E dizer-lhe uma outra coisa que me parece importante, que é, ao longo destes últimos
anos desde o 25 de Abril, nunca o Estado fez uma aquisição que pudesse ter um valor desta natureza já é nosso. E que pudesse eventualmente a ser incorporada por dois museus já é nosso. Parece que o Estado português vai comprar estes 85 quadros a Londres, não é o caso. Não, o que eu estou a dizer, uma aquisição. O que eu estou a dizer é nós, e por sorte, por força desta venda, vamos realizar um recurso financeiro que nos permite dirimir o peso, o encargo muito significativo que representou o BPN, a nacionalização do BPN e essa decisão pesada, que não ficou pelo valor que o anterior governo definiu de início e que tem vindo a ser muito penalizadora para os portugueses. E esta é uma maneira de poder, sob esse ponto de vista, realizar dinheiro, realizar recursos que permitam... Não é por aí que reduz os cortes nas reformas, por exemplo, não? Mas porventura, se nós não conseguirmos fazer este encaixe de milhões de euros, teremos de ir buscá-los ao outro lado e, portanto, teremos que, mais uma vez, penalizar os portugueses. E este respeito que nós temos pelos contribuintes também deve ser aqui tido em conta. Eu gostaria imenso de ficar com as obras de Miró em Portugal, mas era preciso que pudéssemos fazê-lo, era preciso que tivéssemos condições de o fazer. Não temos, nem sequer a Casa de Serralves poderia suportar uma coleção desta natureza. E, portanto, a senhora deputada provavelmente concordará comigo, de que muito possivelmente teríamos sempre que escolher. Mesmo se houvesse condições financeiras, teríamos de escolher. Mesmo que fosse vendida, não me parece mal hoje, essa sua sugestão, parece-me, aliás, bastante inteligente. Mesmo que tivesse... mas a partir de um inventário, nós já podemos, e os especialistas é que têm que tomar essa decisão, não são os contabilistas, e desculpe, nem os governantes de turno, mas os especialistas é que podem tomar a decisão, após um inventário, de perceber quais são as obras que devem ficar em Portugal, quais são as obras que podem ser vendidas, quais são as obras que não interessam, e aí fazer uma gestão lógica e prática desta coleção. Mas só depois do inventário o que estava a acontecer é que esta coleção estava em leilão, sem sequer um inventário, ou seja, o Estado não sabe o que é que está a vender, não sabe, não tem o conhecimento, porque o Estado não tem que ser especialista em arte. Portanto, sem inventário... Quem faz perícias é a Direção-Geral do Património Cultural. E uma dimensão política. E nós estamos a confundir a dimensão técnica e a dimensão política. E, portanto, essas irregularidades foram estas que nos levaram a tomar estas medidas cautelares, não porque... basicamente porque esgotamos as nossas capacidades no nível parlamentar. E este Governo, infelizmente, está a obrigar os cidadãos com frequência a irem aos tribunais para pedir o cumprimento da lei. Quer dizer, isto é uma coisa que tem que acabar. O Governo tem que governar de acordo com a lei. Nós não podemos passar a vida a recorrer aos tribunais para que o Tribunal obrigue o Estado a cumprir a legislação. Mas a verdade é que o Tribunal deu razão ao Governo. Não, quer que eu leia? Foi por razões formais. Quer que eu leia? Atenção, o Tribunal considera manifestamente ilegal esta atitude do Sr. Secretário de Estado da Cultura. Está aqui, manifestamente ilegal. Mas refere-se a uma matéria que não é matéria substantiva. Não há refere-se a matéria da expedição e não à venda, porque é uma coisa completamente diferente. Agora, eu imputo a responsabilidade, não à Sra. Deputada, que está numa situação muito difícil e eu sou solidária consigo. Não é a questão de estar numa situação nem difícil. sequer ao Secretário de Estado da Cultura, que não tem poder, passa tudo por cima. Eu imputo a responsabilidade ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro é que tutela as atribuições e competências. Portanto, ele tem que ter, e não só, e tutela a Sra. Ministra das Finanças. Portanto, o Sr. Primeiro-Ministro, que tem tutela sobre as finanças e sobre a cultura, não pode permitir que o seu governo dê início ou dê seguimento a procedimentos ilegais. E, portanto, nós estamos no Estado de Direito e temos que esperar que o nosso Antigo Ministro governo das Finanças estão todas com o Sr. Secretário de Estado da Cultura. Dizer-lhe mais, dizer-lhe que o Sr. Secretário de Estado, sobre uma questão concreta que é a matéria de expedição, promoveu a emissão de um mandato de contraordenação relativamente a uma matéria que versa manifestamente ilegal. Esse documento que traz. Portanto, estamos aqui a falar de duas dimensões, uma dimensão de natureza técnica e uma dimensão de natureza política. Estou a deter mais na natureza política, até porque me parece que esse documento revela mais das questões laterais do que das questões substantivas que colocaram na providência cautelar e que tem precisamente a ver muito mais com a questão da expedição e não com a questão da venda. A venda
não foi inviabilizada. A Christie's desistiu da mas agora venda temos tempo de e fazer um o Tribunal deu inventário razão ao e Governo. de A tomar senhora deputada decisões tem que em saber. função da avaliação dos Primeiro-Ministro especialistas. Eu proponho que com o tempo que nos sobra, que já não é muito, mas que olhemos para o futuro e gostava de vos perguntar se consideram que é possível um entendimento a nível parlamentar, que não houve até agora, sobre esta matéria, nomeadamente entre o PSD e o PS. Eu estou convencida que há muita gente do PSD e até do CDS que tem simpatia para esta ideia de se manterem os espinhos em Portugal. Eu estou convencida, não Todos sei. eles. Há muita gente, enfim, da área de política do governo que concorda que esta venda não devia realizar-se. Eu julgo que também aqui, com o patrocínio da senhora deputada, que podíamos eventualmente encontrar um mecanismo que permitisse chegarmos a uma conclusão positiva para todas as partes. E eu estou confiante nisso. Agora, para já, uma coisa que me dá muita satisfação a mim e aos meus 4 colegas deputados do Partido Socialista que tomamos esta iniciativa, foi que nós estamos de consciência tranquila, nós fizemos tudo quanto podíamos para evitar que isto acontecesse. Não é só a venda, é que a venda a decorrer, que decorra Bem, em conformidade com a lei. Mas isto não impede a venda. Para já a Christie's assustou-se, e bem, que estivesse a vender algo em situação irregular. Agora, quando estiver tudo regular, os inventários feitos e as autorizações todas dadas, pois a venda poder-se-á realizar com certeza. Agora, sempre em conformidade com a lei, é para isto que nós aqui estamos, para garantir que estamos num Estado de Direito e que o Governo não pode fazer o que quer sem cumprir a lei. Vê no horizonte alguma possibilidade de entendimento nesta altura? Nós gostávamos muito que o Partido Socialista se entendesse connosco em muitas matérias e isso não tem, infelizmente, acontecido. Nesta matéria em concreto, nós estamos sempre disponíveis para fazer o debate político necessário sobre estes e outros temas, mas dizer que não é prioridade do Governo desistir da alienação destas obras e o PSD apoia naturalmente essa Portanto, é prioridade decisão. A prioridade é vendê-las, precisamente pelas razões que evoquei anteriormente. Consideramos que, nesta matéria, é forçoso e obrigatório não penalizar mais os portugueses e, portanto, temos todo o interesse, num momento seguinte e, portanto, mais oportuno, que se possa serenar um pouco um certo oportunismo político que também apareceu relativamente a esta matéria, até porque o Partido Socialista também já sabia disto desde dezembro de 2012, pelo anúncio da então Secretária de Estado das Finanças, Maria Luísa Albuquerque, em sede de comissão de inquérito nós só do sabemos BPN, pelos jornais, porque e também só se pronunciou agora. Portanto, conhecia à época, mas não disse rigorosamente nada. E, portanto, houve agora, de facto, o ímpeto público sobre esta matéria, que nós registamos com alguma estranheza e também com alguma indignação, mas que não nos demove de querer seguir uma linha que tem a ver com a sustentabilidade das contas públicas e do cumprimento das nossas metas e que me parece que, particularmente nesta matéria, podemos fazê-lo. Onde é que fica por força da venda desta... e a cultura do país? Onde é que fica a arte e a cultura? Nós temos tido no meio dos compromissos para com os nossos credores internacionais. De 2 anos, com alguns resultados que eu acho que é importante também destacar aqui, que são os seguintes. Olha, em primeiro lugar, dizer que conseguimos apoiar, felizmente, coisa que não aconteceu no anterior governo, o financiamento ao cinema. E, portanto, aumentámos o financiamento numa época de grande constrangimento e aperto financeiro. Dizer-lhe que os realizadores não acham bem isso. As visitas aos museus do Estado em 2013 aumentaram-se significativamente. Portanto, também é uma boa notícia para Portugal. Dizer-lhe que encontramos muitos outros exemplos. Por exemplo, temos a conta Satélite, que é um indicador estatístico fantástico na área da cultura, em que nós estamos em 4º lugar comparativamente com os nossos países congêneres e que também é um resultado de esforço deste governo que foi tido ao longo destes 2 anos. Portanto, há resultados para apresentar. O Serviço Público de Cultura existe, no apoio às diversas áreas e, portanto, quando falamos de cultura, querer reduzi-la à manutenção ou não de uma coleção de Miró, parece-me para salvar o pavilhão de Portugal. Francamente o pavilhão de Portugal, este desafio de Gabriela instala a coleção Caravilhas. Fica também aqui no ar a possibilidade de, em sede parlamentar, a questão voltar a ser debatida. Agradeço a ambas terem estado nesta conversa na edição da noite desta terça-feira. O João Abreu e o Rui Santos abrem já a seguir o tempo extra na SIC Notícias. Ponto final nesta edição. Desejo-lhe uma boa noite. Até amanhã.